Papo com especialista. Dessa vez trouxemos Carolina Hickley, Inside Sales de um grande agente de carga que vai falar com a gente sobre algumas coisinhas, principalmente frete internacional aéreo e outras coisas que levam o importador a ficar maluco. Tá interessado? Então vem com a gente que esse papo com especialista tá mais do que especial. Então, solta a vinheta. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, mais um papo com especialista. Dessa vez eu vou trazer essa pessoa que tem um bom humor incrível, que trabalha junto em um agente de carga, é uma Inside Sales, que além disso é extremamente comunicativa. Seja muito bem-vinda, Carolina Hickley. É um prazer ter você conosco aqui no nosso canal. Oi, Thiago, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Thiago. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Me senti muito honrada, porque nunca trabalhei, nunca fiz, nenhum podcast, nem nenhuma entrevista no ramo. Como eu te falei antes, eu sou, bem voltada para o humor, mas uma coisa assim mais, sobre o assunto, uma entrevista, realmente nunca havia feito antes, Então, primeiramente, obrigada pelo convite. E vamos bater um papo, então, sobre algumas coisas aqui dentro da nossa área, que eu acho que é pertinente para nós, a gente se aprofundar, e também para as pessoas que estão iniciando, como tu diz, esse vídeo vai ser um pouco mais voltado para os estudantes, quem está realmente iniciando agora. Então, acho que vai ser bem bacana. É interessante, né, Carol, que eu sempre falo, quando você mistura a pegada do humor com a nossa área, que é tão... Como é que eu posso te falar? Ela é tão séria, né? Tanta coisa. É Incoterm de um lado, é NCM do outro, é regra aqui, regra... A gente tem que ter bom humor. Quando eu comecei com o canal há 2 anos e um pouco atrás, eu falei assim, eu quero fugir um pouco daquela ideia de professor passando aula e aluno anotando. Não é isso que eu quero. Tanto é que meus vídeos, como eu falo, são conversas de bar. É uma conversa de bar entre amigos. Uhum. E eu olhei os seus vídeos, alguns no LinkedIn, eu falei, peraí, eu preciso chamá-la para cá, porque essa pegada do humor ela é muito válida. Nós, brasileiros, nós temos muito humor. A gente faz piada com a nossa desgraça. O brasileiro é muito criativo, O brasileiro realmente é muito criativo em todos os aspectos. Exatamente. Não só isso também, né? A gente faz piada com a nossa desgraça. Outro dia eu tive um caso que, só para você ter ideia, a carga chegou aqui no Brasil e não estava com o pallet fumigado. Ai, nossa. Foi uma dor de cabeça. O famoso pallet condenado, Foi uma dor de cabeça que você não tem ideia. Eu sei como é que Primeiro é. de tudo, ela virou case no canal. Eu fiz uma aula sobre isso. E segunda coisa, eu comecei a zoar. Ou então as outras coisas, né, Carol? Fobia aérea, que você ouve, puta, vira piada, né? É piada com a gente. Ou Eu até então, queria dizer uma coisa, especialmente desse vídeo que eu fiz, que deu tanta repercussão, do top 5 piores comentários das cotações do modal aéreo, que a gente recebe. É que, assim, para nós, prestadores de serviço, realmente chega a ser engraçado, por isso que tanta gente se identificou com isso, sim. Porque aqui, principalmente, não só aqui na minha área, em Itajaí, enfim, a gente tem o Porto aqui, Itajaí, Navegantes, logo a mais já tem Itapoá, Paranaguá, então é uma área que tem muito agente de carga, fornecedor, despachante, muitos prestadores de serviço dessa área. Então, é muita gente que se realmente viu em mim ali a realidade, do dia a dia. Mas, assim, até assim, queria deixar bem claro que os clientes realmente não têm obrigação de saber tudo, Nós que estamos aqui para dar todo o suporte, para explicar realmente como funciona. Então, assim, eu acho que é válido essa pegada de humor, justamente para a gente sair
dessa caixa nossa, que é muita responsabilidade e tal, e de ter que explicar, e, enfim, é a nossa função, mas eu acho que essa parte do humor realmente faz parte do nosso dia, né? E tem que levar a vida assim um pouco mais com leveza, para a gente ter um dia a dia mais bacana também, eu acho, né? A gente sai um pouco daquela ideia da regra, do fixo, tudo tem que ser conforme a regra. Eu acho que quando a gente leva para esse lado mais da piada, né, digamos assim, do fobia aéreo, como eu falo, ou Uhum. então das outras coisas. O que eu vi outro dia? Um cliente chegou para mim e falou assim: Tiago, existe a FRIM para importação aérea? Eu falei: a FRIM para mim é remédio. Uhum. Era AFRMM. Ah, sim. Só que para eu entender que Aí era a gente tem que estar. Esse jogo de cintura que a gente tem que ter, né? É receber a informação. Não, calma aí, vou explicar, né? Realmente. Tem um outro vídeo que eu faço realmente essa jogada. Eu leio os e-mails, né? É, que eu recebo ali todo dia, mas eu dou aquela pegada assim, aquela exagerada ali na resposta, né? Para realmente não é que seja assim, né? Todo dia, mas a gente dá aquela exagerada justamente para pegar a virada do humor, que daí todos nós entendemos. Muitas vezes o cliente não vai entender ou até pode ficar um pouco chateado, mas que fique bem claro que é realmente só transmitindo um pouco mais de humor, né? Não tirando o sarro, nada disso, né? Só levando leveza mesmo. é o que eu falo, né? Quando você leva numa boa, né? Você não leva pelo lado do sarro, como você disse, tá tudo bem, tá tudo certo. É isso aí mesmo. Carol, fala uma coisa. Como é que é trabalhar num agente de carga tão grande que é onde você trabalha, como Inside Sales? Como é que você pingou nessa área e falou assim, é isso que eu quero? Como é que é trabalhar para você num agente tão grande quanto esse? Então, eu vou dar só uma introdução, uma leve introdução, né, para o pessoal saber um pouquinho mais o que eu faço, de onde que eu venho. Eu trabalho hoje na DC Logistics, né? Nós somos pioneiros aqui no Brasil em agenciamento de carga, né? Somos um dos maiores do país, né? Nós somos certificados 28 anos de mercado. Temos hoje 12 escritórios, né? A matriz é aqui em Itajaí, e mais 11 escritórios espalhados pelo Brasil, justamente para dar esse maior suporte para todos os clientes de várias regiões, né? A gente tem vários nichos de expertise, né? A gente trabalha com vários tipos de carga, né? Mas os principais são madeira, fármacos, painéis solares, eletrônicos, pneus, né? Esse é o nosso know-how. Nós temos mais de 250 colaboradores, né, no Brasil todo, e temos várias certificações, como eu falei, temos o ISO 9001, né, somos OEA, temos também certificação de Great Place to Work, né, que a gente conseguiu aí ultimamente esse ano, mas acho que mais uns 2 anos também a gente já tem essa certificação. Fazemos importação aérea e marítima, exportação aérea e marítima, rodoviário, seguro de carga projeto também, dessas cargas bem grandes, né? Vamos dizer assim, para quem não tem muito entendimento, aquelas cargas enormes que não cabem num container normal, vamos dizer assim, né? Inclusive, uma curiosidade, não sei se tu já conhece Balneário Camboriú. Eu estive, nossa, quando eu fui no Beto Carreiro, mas eu tinha uns 12 anos, isso faz Ah, tá, nunca mais veio, então. quase A 30 gente tem aqui em Balneário Camboriú a roda gigante, né? A Big Wheel. E é bem ali na praia, assim, na orla, é linda, é enorme. E toda essa roda gigante foi feita pela DC, foi trazida, né? O embarque todo foi feito pela DC. Então é bem legal, assim, a gente fazer parte dessa história, né? E a gente também tem um grande impacto no ações socioambientais, né? A gente faz todo ano, todo mês de junho, a gente faz a campanha de vendas, que é o mês do plantio da DC. O que é o mês do plantio da DC? Todos os embarques que a gente fecha, todos em qualquer modal,
cada embarque é convertido em uma árvore plantada. Então, só para você ter uma ideia, esse ano, no mês de junho, nós fechamos 5.570 embarques, ou seja, files, né? E, então, 5.570 árvores foram plantadas. A gente fez agora, inclusive faz 2 semanas, a ação do plantio, né? Que é muito legal porque a gente se envolve realmente, né? Os colaboradores são chamados, podemos levar nossos filhos para fazer todo o negócio de realmente botar a mão na massa, abrir o buraco, botar a muda. Legal. Fazer acontecer mesmo, né? Não é só aquela coisa que a gente diz que vai fazer, não, a gente realmente faz. E a gente sempre pega, assim, terrenos que estão precisando de revitalização, né? Alguma área realmente que precise desse incentivo. E é muito legal, depois a gente sempre comemora, tem confraternização e tudo. Mas E agora, voltando para a tua pergunta, né? Como que é trabalhar num agente de cargas desse porte? Olha, trabalhar como Inside Sales é uma honra para mim, assim. Eu gosto muito, me identifiquei muito com essa área, apesar de que foi uma das minhas últimas habilidades que eu desenvolvi na minha carreira foi a habilidade de vendas, porque sempre foi uma coisa que eu pensei que eu não teria o perfil, sabe? Não, eu achava que eu não tinha perfil de vendas, né? Então, foi uma coisa que uma outra empresa que eu trabalhava identificou em mim e eu comecei a desenvolver. Então, agora já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou trabalhando na DC, né? Eu adoro esse contato diário com os clientes, né? Prospecção de clientes, a manutenção dos clientes que já estão em casa, né? Participar também das negociações, né? Junto com o nosso departamento de compras. A gente está bem envolvido sempre, né? É muito unido, assim, o time, todos os times, né? Mas eu acho que principalmente, como assim, o fator mais importante é criar relacionamento, né? Como Inside Sales, nós somos a porta de entrada dos clientes, né? Então, assim, nós temos que ser diferenciados. A concorrência está aí, né? E como eu te falei antes, aqui a nossa área tem muito agente de carga, tem muito prestador de serviço, os clientes, né? Milhões aqui, milhares, né? Tem vários clientes importantes e todos esses concorrentes vão para cima do mesmo cliente, né? Então a gente tem que se reinventar, a gente tem que ser um pouco a mais, a gente tem que ter o diferencial, né? Que é isso que eu acho muito importante. Lógico, tem a questão dos valores, né? A gente precisa apresentar valores competitivos, né? Soluções logísticas que sejam efetivas, mas eu acho que o mais importante é atrelar o cliente ao meu atendimento, né? Eu vou fechar com a DC porque apesar de eles apresentarem uma tarifa muito competitiva, eu gosto do atendimento deles. Eu gosto do atendimento da Carol, eu confio nela, tudo que ela me diz, ela está me instruindo isso, eu vou seguir conforme ela está me falando, né? Ou seja, a gente tem que garantir para o cliente, não garantir, né? Dar aquela sensação de que não vai acontecer nenhum imprevisto, nenhuma coisa ruim embarque dele. Apesar de que várias vezes isso acontece, né? Não é só conosco que não vai acontecer, não. Todos os agentes de carga passam por isso, problemas, né? Prejuízos financeiros, mas a gente tem que ter esse jogo de cintura a mais para saber contornar com o cliente, saber explicar, né? Saber resolver, né? Não adianta só. Eu acho que o mais importante o cliente precisa de gente que pegue junto, né? Que saiba resolver quando precisa, não só entregando as cargas para a gente, né? Não só a coisa boa, mas a gente tem que estar ali também nos momentos ruins, né? Saber entregar melhor. E o que eu queria dizer também é que ser inside sales, não só num agente maior, mas qualquer agente de cargas é uma função que a gente tem que estar em constante atualização. A gente tem que saber o que está acontecendo no mercado, a gente tem que saber o cenário mundial, né? Porque todas essas informações vão estar a nosso favor no momento do fechamento da carga, por exemplo, e também vão fazer com que o cliente se volte para a gente, não, realmente a Carol me mostrou todos os cenários, todas as opções, eu vou fechar com ela, né? Então, é basicamente isso. E me fala uma coisa, eu acho muito interessante, né? Por exemplo, eu sou muito especializado na importação. Eu já trabalhei em Eu agência também. de carga, mas eu sou muito especializado na importação que eu falo no cliente. Então, às vezes, o que passa para a gente é que, por exemplo,
Isso eu já ouvi outros colegas da área que falam: ah, não, mas trabalhar com Insight Sales é fácil. Recebe a informação aqui, passa para frente e coloca a margenzinha deles, é fácil. E não é verdade. Não é verdade. Não, O não. quanto vocês filtram de coisa, que chega de coisa em tese errada, você fala: Uhum. peraí, meu cliente não vai querer isso aqui, não. Não tem como fazer uma É. coisa dessa. E daí E. entra exatamente esse humor que eu levo, né? Por exemplo, a gente recebe ali a brincadeira do FOB aéreo, mas é verdade, né? E às vezes muitos clientes, até por despreparo ou por falta de conhecimento, não sabem que não existe o FOB no aéreo, né? Então a gente tem que ir lá dizer como é que funciona realmente, né? O que dá para fazer, qual que seria a melhor opção para ele, tem que estudar o cliente, o que, que seria melhor, a rota mais viável, né? Se realmente o embarque é muito urgente, eu não vou dar para ele lá a rota volta ao mundo que a gente diz, né? Que tem 5 conexões e que tem até 12 dias de transit time. Não, eu vou realmente ver o que é melhor para ele, né? E isso se encaixa em vários outros fatores também, né? Então a gente tem que, como eu te falei antes, a lista que eu te dei de coisas ali é uma função que precisa a gente estar bem antenado, estudado, né? A gente precisa estar em constante evolução junto com o cenário do mercado mesmo. E, cara, me fala uma coisa. Eu trabalho com isso há quase 20 anos. Então, eu vi frete, principalmente o marítimo, começar com, US$ 3.000 China-Brasil. Hoje está 10, 11, por aí vai. O aéreo, mais ou menos na mesma pegada. Já foi mais barato, já foi mais caro. Dá para prever alguma coisa assim? Porque a impressão que me dá como importador, como prestador de serviço para importadoras, é que não dá mais para prever o que vai acontecer. Por exemplo, hoje tem a guerra na Rússia e na Ucrânia. Amanhã, sei lá, uma outra pandemia ou alguma coisa. Não dá mais para prever um frete daqui a um mês e pouco. É possível? Eu estou falando bobagem? Não, não, eu concordo contigo. Dá para prever, né? Só que eu diria que seria uma previsão mais a curto prazo, né? A gente não consegue mais assim, coisa de 1, 2 meses, já não é mais tão possível como era mais estático, né? Alguns anos atrás. Lembra a época que era US$ 50 o container da China para o Brasil? Oh, nossa, era maravilhoso. É, então, assim, muita coisa mudou. E era isso que eu ia falar também. Por exemplo, a pandemia quando começou a pandemia, aí começou essa oscilação semanal, né, de frete e vem ocorrendo até hoje. A gente está em constante, a gente sempre tenta entender como é que está o cenário atual, né? A gente está em constante calls e reuniões com os nossos agentes internacionais das principais origens que a gente importa, né? E eles nos passam o overview do cenário, né, enfim, de determinada origem, e com isso a gente se mune de informações e a gente passa para o cliente, que no início foi bem difícil, porque eles não aceitavam, né, essa oscilação, assim, meu Deus, mas pô, a questão até da validade de frete, né, vamos entrar aí, por exemplo. Pô, antes a gente podia dar uma validade de 20 dias no frete aéreo, né, dependendo da origem. Hoje é no máximo 7 dias, e olha lá, né, então, agora que já passou bastante eventos, né? Teve aí a pandemia, teve a questão do conflito da Ucrânia, né, com a Rússia, e também agora que está pegando mais também a questão de greve, né, de vários prestadores de serviço, isso em várias origens do mundo. Isso também é outro fator que influencia na variação do frete. Então, dá para prever, a gente consegue antecipar alguma coisa, sim, mas nunca ao certo, né? Nunca assim tão a longo prazo, eu diria. E é verdade, né? Que nem eu falo, a motivação que a gente tem para continuar nessa área, pelo menos a minha, é saber que eu vou aprender cada vez mais que hoje o frete, por exemplo, que nem eu te falei, US$ 2.500 era um absurdo vindo da China. Hoje, US$ 2.500 é impossível e não acontece. Então, assim, o mundo É, mudou bastante, né? Antes de pandemia, eu falo que é antes pandemia, pós-pandemia, e mesmo porque a pandemia ainda não acabou. Então, tem muitas, sabe, o mundo não vai ser mais aquela utopia, digamos assim, aquela tranquilidade, aquele marasmo tranquilo que você podia prever um frete aéreo em 20 dias. Não existe mais isso. E até aproveitando por isso, né, Carol, o que te
primeiro de tudo, o que te fez entrar num agente de carga e qual é a tua motivação para continuar? Porque cada um que eu converso tem uma motivação diferente. O que te motiva a falar, não, peraí, eu vou continuar aqui, eu estou tranquilo aqui, a empresa me dá o suporte que eu quero, mas qual que é a motivação que você tem todo dia para ir e trabalhar? O que faz você levantar da tua cama todo dia? Bom, primeiramente eu gosto muito do desafio que é o comércio exterior, né? É sempre essa incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não estou ali todo dia, apesar de que a minha função é basicamente fazer a mesma coisa todo dia, né? Como todo mundo, só que sempre tem aquela coisa nova, aquela situação diferente, aquela coisa que a gente tem que pensar fora da caixa, né? Que a gente tem que se reunir com outros departamentos, ver o que dá para fazer, ver outras soluções. Por exemplo, esses dias teve o lockdown em Xangai, não estava mais saindo voos por Xangai, enfim, a gente teve que ver outras alternativas de outros aeroportos perto, né? Então, a gente teve que ver toda uma outra questão de, bom, vamos apresentar o que para o cliente? Vamos apresentar agora, então, essa CIA aérea saindo desse aeroporto, que a gente conseguiu um frete mais competitivo do que levar para Beijing ou levar para Hong Kong, por exemplo. Então, esse desafio que a gente tem que estar sempre pensando, né? E como eu vim parar no comércio exterior foi engraçado, porque eu estou já também na área há 12 anos, né? Sempre em agente de carga, já trabalhei em alguns, tive também minha experiência internacional, trabalhei em outro agente de cargas no Canadá, internacional também. Como é que se diz? Não é internacional, tem vários países, esqueci agora, assim, um agente multinacional. Um agente multinacional no Canadá, trabalhei lá também. E trabalhei em vários setores. Então, hoje, assim, eu paro no comercial e eu vejo que, ainda bem que eu cheguei no comercial só agora, porque como eu passei por operação, por financeiro, exportação, já passei pelo demurge, detention, pagamento e recebimento de invoices, né? Então, pricing, já fui pricing marítimo, pricing de aéreo, né? Setor de compras. Então, isso me fez ter uma bagagem muito melhor para hoje eu atender o meu cliente com mais segurança, né? Do que eu estou fazendo, do que eu estou passando para ele. Mas daí, voltando na pergunta, como eu comecei, eu tinha acabado de chegar do meu intercâmbio em 2010, que eu passei um ano no Canadá estudando, e o meu inglês estava afiadíssimo, né? E daí eu consegui emprego como estagiária recepcionista numa empresa, e nessa empresa a gente recebia muita gente por exemplo, para liberar a BL, né? Várias visitas de pessoas de outras empresas, e eu fiquei sabendo que tinha uma vaga em aberto e a pessoa precisava muito falar inglês. Eu sabia falar inglês, mas eu não sabia nada de Comex. Então, assim, eu fui lá, fiz a entrevista, passei, me contrataram. E só que assim, gente, eu não sabia nada de comércio exterior, eu não sabia o que era um BL, eu não sabia nenhum termo do comércio exterior, não sabia nada, nada, nada. E já comecei nessa parte de pagamentos e recebimentos de agentes internacionais, né? E daí assim que eu fui começando a entender como é que funciona. Inclusive até hoje tem várias coisas que eu não tenho domínio, né? Por exemplo, eu nunca fiz a parte de despacho, né? Chegou a carga no Brasil, faz o quê? Não sei, porque eu nunca mexi nessa área, né? A comércio exterior é uma área, é um departamento, como é que eu posso dizer? É uma área muito vasta, né? Tem muitas coisas que se podem fazer dentro do comércio exterior. Então, olha, 12 anos eu ainda não sei fazer tudo, mas foi assim que começou. 12 anos atrás, estava no terceiro período de faculdade, e aí fiquei e não quis mais sair. E não pretendo sair também. E não pretendo sair da DC também. É engraçado, né? Porque eu falo, eu estou há 17 anos trabalhando nessa área e eu falo que eu não sei 1%. Ah, mas já trabalhou em agente de carga, já trabalhou em despachante, já trabalhou em importador. A gente aprende todo santo dia. Por Sim. exemplo, eu até juntando com a próxima pergunta, e o mais importante, eu tive um caso, há um certo tempo atrás, de um ESA Grid. Eu nunca tinha visto um ESA Grid na minha vida. Eu olhei e falei, beleza, tá certo, tá errado? Eu não sei, não sei. E você aprende com erro.
É impressionante, você aprende em Comex com um erro. E Mas, tem muitos erros, né, no Comex, então a gente aprende bastante. nossa, é que nem eu falei da carga que veio sem o pallet sem fumigar. Ou então um ESA grid, ou então, sei lá, se você dá o aceite no, sei lá, no AWB e chega outro AWB com outro valor. Nossa, o que tem de erro é um negócio impossível de você mencionar, né? Tem acontecido muito erro dessa forma, cara, ou ESA grid, ou mesmo valores diferentes, chega para desembaraçar, não é. O que você tem visto mais nos lados dos bastidores, né? O lado que Sim, não aparenta para o importador ou para o despachante aduaneiro. Tem tido muito erro? cara, a questão do ESA Grid foi uma questão assim, ó, difícil e foi assim por muito tempo, né? Mas hoje em dia eu vejo que os sistemas, né, para se trabalhar as plataformas, para você acompanhar o embarque, né, a coordenação do embarque do início ao fim, hoje em dia já são muito mais evoluídas, né? Então, tem muito mais botões, vamos dizer assim, e funções dentro do sistema que não fazem mais você permitir esse tipo de erro, que é uma dor de cabeça, né? Então, assim, eu não vejo mais essa questão do ESA Grid. Para acontecer um AWB ESA Grid, olha, a pessoa tem que estar muito desatenta, né, no processo, eu acho. Ou também tem a questão de que, bom, o Brasil é um dos, sei lá, acho que é um dos poucos países, se não for o único, né, que não aceita esse tipo de formato de HBL. Então, assim, muitos agentes dos outros países não são acostumados, às vezes, nessas particularidades, né, e acabam enviando o AWB sem a gente dar o aceite, né, sem dar o ok ali, e acaba gerando esse erro. Mas o que mais vejo, assim, de erros que acontece diariamente, assim, não diariamente, né, porque, como eu te falei, a gente já consegue prever com maior antecedência, mas hora ou outra sempre acontece, que o pallet condenado, né, que chega aqui sem fumigação, tem que mandar de volta, que é um transtorno, enfim. Aí tem a avaria de peso, também, se for acima de 10% é ainda um pouco mais complicado, né, porque tem toda a questão da Receita Federal, né, extravio de volume, era para ter embarcado, não embarcou, cadê? Não sei. Tu vai ter que fazer toda uma busca com a CIA Aérea, enfim, para ver onde que está. Às vezes vai para outro país, ou às vezes não embarcou, ficou lá no terminal do aeroporto, né, de origem. Então, tem todas essas outras questões, ou até avaria de caixa, né, de rasgada, quebrada, às vezes até aberta, molhada, isso também acontece. Mas a questão do ESA Grid eu acho que melhorou bastante, sim, graças a Deus. É engraçado que você foi falando, eu fui lembrando. Uma vez, um bom tempo atrás, eu embarquei 8 caixas por um courier vindo da China. Beleza, 8 caixas, ok. E aí ele fazia um pinga-pinga lazarento, que ele ia China, acho que era Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. A famosa rota volta ao mundo daí. Exato, a própria. Nesse tempo, eu fui acompanhando. Quando chegou nos Estados Unidos, que em tese era o último destino antes do Brasil, perdeu-se uma caixa. Carol, o embarque chegou. Eram 8, chegaram 7. Para encontrar a oitava caixa, a caixa perdida, demorou-se um mês e alguma coisa. Precisando da carga imediatamente para colocar em produção. Além disso, eu não conseguia liberar a carga porque ela foi considerada com 7, não 8 como originalmente. Final das contas, a gente conseguiu, não sei como, achar a oitava caixa lá nos Estados Unidos, né? Acho que foi em Memphis, não sei exatamente onde foi. Mandou essa caixa para cá. Quando chegou aqui, eu tinha feito uma solicitação para liberar a 7. Nossa, foi um rolo atrás de outro, atrás de Não, outro. realmente é muito incômodo, né? É incômodo. E para o importador, eu tinha. Tudo bem, eu trabalho com isso há muito tempo, mas os donos da empresa não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. E parece que você está falando informação errada. Não é, é que você não tem informação.
É Até porque muito. muitas vezes a companhia aérea demora para te dar um retorno, né, do que realmente aconteceu. Aí você fica naquela, pô, mas eu realmente não sei, mas o que eu vou falar para o meu cliente? Não, eu tenho que ver, tá, mas a tua caixa ainda é conta perdida, ainda estamos, né, em busca de alguma atualização e tal, e daí parece que a gente que realmente não está indo atrás, ou que estamos fazendo menos do que deveria, mas não, a gente tem essa dificuldade, às vezes, com as cias aéreas, em realmente a gente ter a informação mais rápida, mais concreta, né? Mas a gente sempre tem que, o cliente daí nessas horas tem que ver, bom, com quem que eu vou fechar a minha carga? Com um agente que realmente é o mais barato e é para mim é o que serve agora, ou posso pagar um pouquinho mais caro e vou ter o respaldo da DC, que eu sei que eles correm atrás, que eles vão em busca, que eles vão ligar até a companhia aérea atender ou realmente dar um retorno por e-mail escrito do que está acontecendo, né? Dar um agente que dá a solução para o cliente. Acho que é aí que é a pegada importante também, né? Carol, e aproveitando também, me fala o que é necessário para trabalhar no agente de carga e uma dica que você dá para essa galera que está vindo com sangue no olho, mas tem muita vontade e mais pouca chance de aprendizado. O que eu falo que é a chance de aprendizado? É aquele negócio do tipo, tá difícil, toca de lado, toca para outro. Então, como é que entra em agente de carga? Muita gente me pergunta isso. E uma dica para essa galera que está vindo agora com sangue no olho. O que você fala? Olha, Thiago, hoje o mercado está muito aquecido, né? Muito, assim, eu nunca vi tanta vaga e tanto processo seletivo como eu vejo hoje, né? A gente entra ali diariamente no LinkedIn, a gente vê das mais variadas vagas, seja elas por rotatividade ou porque a empresa realmente está aumentando o quadro, enfim, porque o nosso setor deu um boom, né, desde a pandemia, assim. Foi um setor que cresceu muito, várias empresas expandiram muito, né, lucraram muito. Então, eu vejo esses dois pontos, né? Para entrar no agente cargo, eu acho assim, a formação na área é desejável, mas não é obrigatória, né? Eu, por exemplo, sou formada em administração. Eu acho que é muito importante daí ter o entendimento de um segundo idioma, porque, enfim, o comércio exterior é feito basicamente em inglês, né? Todos os termos, todas as negociações, incoterms, o contato, né, com os outros agentes internacionais, com importador ou exportador, dependendo do incoterm que está sendo trabalhado, né, no determinado embarque. Então, assim, eu acho que é muito importante você realmente saber ter uma conversa básica num outro idioma. Não só, eu sei que hoje em dia tem muita plataforma e programas que nos ajudam nessa tradução, vamos dizer assim, né, para a gente conseguir se comunicar. Mas eu acho que a gente precisa ter o básico, assim, não, eu realmente vou conseguir me expressar e explicar para o meu agente lá no Origem o que eu quero dizer e o que eu quero que ele faça, e que realmente eu também consiga entender o que ele vai me passar, né? Do que eu devo fazer, o que eu devo, né? Então, esse é um ponto primordial, que eu acho que é um dos mais importantes, né? E o que mais que eu tinha notado aqui? Essa vontade, né? Pessoal jovem aí que está entrando na área, vontade de aprender, né? Vontade de evoluir, fazer sempre um pouco a mais, pensar fora da caixa, né? Ir além da expectativa do seu gestor, do cliente, né? Porque, como eu falei, a concorrência está aí, né? E se eu não vou performar do jeito que meu cliente está esperando, eles vão, por qualquer motivo, já trocar o serviço, né? Vão trocar de agente. E a gente precisa desse comprometimento mais, eu acho, do pessoal jovem, sabe? Porque muito dos procedimentos depende de total capacidade dessa pessoa que vai estar ali à frente dos processos. Então, falta de atenção é uma coisa que gera vários desgastes, né? Vários prejuízos financeiros também, né? Principalmente. E então, eu acho que são um conjunto de coisas, mas são coisas simples, né? Coisas que dá para fazer, coisas que se a pessoa realmente quer aprender, vir com essa garra, isso que eu já comentei antes, tentar resolver
o problema do cliente, né? Porque hoje eu vejo que muitos jovens, principalmente jovens, que querem seguir muito nesse feijão com arroz, sabe? Ficar só tentando resolver tudo por e-mail. Ai, tem medo de pegar o telefone, tem medo que o cliente vai encher o saco, vamos dizer assim, que vai brigar. Só que, cara, não dá para resolver tudo por e-mail, né? A gente precisa ter o diferencial de que ligar para o cliente, ouvir, né? Concordar, porque a gente precisa estar ali dando o suporte, né? Então, eu acho que é esse conjunto para a gente apresentar para o cliente, que é o que faz a diferença, porque o cara que vai ficar só ali no e-mail, respondendo e-mailzinho, não vai para frente, né? Então, seja mais, vamos dizer assim. Carol, só posso agradecer por esse papo com o especialista. Se você me autorizar, vou colocar na descrição como as pessoas te acham lá no LinkedIn. Então, por favor, Claro, pode sim. como as pessoas te acham, como as pessoas te perguntam sobre. Gente, a Carol, ela tem essa pegada de humor e os vídeos dela são engraçadíssimos lá no LinkedIn. Então, vou colocar aqui na descrição aqui embaixo. Procurem por ela, vão atrás de informação, vão atrás daquela pessoa que, do seu jeitinho, vai te colocar no caminho certo. Tá bom? Isso mesmo. Pode ficar à vontade. Sempre falo, Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta você ter um pouquinho de inteligência emocional, porque o resto você aprende. Eu não aprendi na primeira, todos os incoterms eram muito mais do que tem hoje. Eu cometi muito erro, não, obviamente, o fóbia aéreo, mas eu cometi muito erro quanto a isso. Sim. E você vai aprendendo com o tempo. Eu aprendo todos os dias. Então, Carol, obrigado de coração. O canal está aberto para você quando você quiser. Tiago, vamos gravar? Vamos gravar. Vamos fazer? Vamos. Estou aqui sempre. O canal está aberto para você. E conte com a gente sempre. Tá bom? Digo mesmo, Thiago, que se tu quiser qualquer outro assunto me chamar, né? Se os teus alunos ou o pessoal de início aí que tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que eu falei, para a gente, quem sabe, conversar mais a fundo sobre algum tema, né? Que eu falei aqui, sinta-se à vontade de me chamar também, tá? Eu agradeço do fundo do coração o teu convite. É o meu primeiro podcast aqui, estou muito feliz. E Tá ótimo. Então, muito obrigado, Carol. Seja bem-vinda para o canal Como é que valeu, faz? Thiago. Sempre. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau.